Ilustres amigos do canal, tudo bem? Vamos falar no vídeo de hoje sobre dados da inflação no Brasil e no mundo. O IPCA subiu, passou de 10% nos últimos 12 meses. Quando é que vai parar? E mais do que isso, como anda a inflação nos principais países desenvolvidos? Eu já te convido então. Inscreva-se aí no nosso canal, ative aquele sino de notificação e clique lá na opção todas. Muita gente disse que não está recebendo os nossos vídeos diários, mas aqui todo dia tem um vídeo para você, porque o melhor investimento é no seu conhecimento. Inflação só subindo no Brasil e no mundo. Como se proteger? É como nós finalizaremos esse vídeo de hoje. Vamos começar então falando aqui do IPCA de outubro. Nós tínhamos uma projeção, segundo o Boletim Focus, nós tínhamos atualizado essa projeção na segunda-feira. E a projeção do Boletim Focus era 1%. A projeção da Anbima, que é o instituto que faz toda a atualização dos índices de inflação, com base aí, atualização de preços do Tesouro Direto, era um pouco acima desse valor, entre 1 e 1,03%. Quanto veio a inflação em outubro agora? Repara aí comigo, 1,25%. Ou seja, veio bem mais acima do Boletim Focus, bem como também da Anbima. E o que aconteceu então? No acumulado de janeiro a agora outubro, 8,24%. E no acumulado de 12 meses, passamos forte de 10%. Já estamos em 10,67% no acumulado dos últimos 12 meses. Qual é a importância desses dados? Nós tínhamos uma projeção, segundo a Reuters, de uma expectativa da inflação em outubro em 1,05. Então superou a expectativa de inflação, primeiro, do Boletim Focus, segundo, da Anbima e também da Reuters. Em resumo, a inflação de outubro ficou bem acima do previsto. 1,25% foi o dado que saiu agora, no dia de hoje que eu gravo esse vídeo, no dia 10 de novembro de 2021. Vamos prosseguir para você entender quais foram então os principais grupos que aumentaram a inflação. Antes, porém, já dê aquele super like. Ajude aí o canal e se você quiser se manter bem informado, não só sobre inflação, mas sobre juros, sobre PIB e várias economias internacionais, assista a nossa playlist aqui, ó, Expectativas de Mercado. Você vai entender um pouco mais. Então, no dado divulgado nessa manhã de hoje, o que nós tivemos então? Olha que informação importante. Todos os 9 grupos de preços e serviços subiram em outubro. Essa informação foi divulgada então agora pela manhã. Como você já sabe, esse levantamento da inflação pelo IPCA que é realizado é dividido em diversos grupos, no caso 9. E aqui a fonte diz: todos os 9 grupos aumentaram. Isso significa que a inflação não está apenas localizada, por exemplo, em alimentos, em transporte, em energia. Todos subiram. Aí vem, qual foi o destaque? O primeiro destaque de alta foi o grupo de transportes. O grupo de transportes foi puxado principalmente pelo aumento de combustíveis. Você deve estar vendo aí, assim como eu, encontrar hoje em dia gasolina abaixo de R$ 7,00 é quase um milagre, é ou não é? Se você conhece algum lugar abaixo, escreva aí, porque eu quero saber que local é esse. Aqui não tem isso. E aí o que aconteceu? Foi a 6ª alta consecutiva nos preços de combustíveis. O que tem acontecido? É uma commodity, a commodity é cotada em dólar e o dólar em alta puxa então o preço dos combustíveis para o alto. Quando puxa preço de combustível por meio da commodity, significa então que muito provavelmente nós teremos alta da inflação, porque várias commodities influenciam então na nossa inflação. Bom, além do grupo de transportes, o outro grupo que subiu mais, ou o segundo grupo, foi o grupo de vestuário, a segunda maior variação. Então o grupo de transportes foi 2,62, vestuário 1,80 nesse mês. Com um detalhe, alta em todos os itens pesquisados nesse grupo. Então veja, olha o nível de aumento nesses dois grupos. Não vou entrar grupo a grupo, que aqui é tão somente para você entender o contexto. E o contexto é:
alta da inflação em todos os grupos. E dentro dos itens, diversos itens. Então a inflação contaminou tudo. E nós não sabemos ainda quando é que podemos ter uma inflação mais baixa, principalmente com esse dólar alto que nós temos hoje. Vamos lá então, prosseguindo. O que aconteceu então no indicador mês a mês? Repara aqui comigo, nós temos a variação dos últimos 13 meses do IPCA, mês a mês. E o que você pode constatar aqui? Primeira informação, somente em janeiro e em abril nós tivemos uma inflação relativamente baixa, quer dizer aí para baixo de 5%. Então você já repara que a tendência é uma tendência de alta. Com um outro detalhe, você verifica que em diversos meses próxima de 1%. Então repara comigo, como é que essa projeção já não deveria estar sendo acompanhada há mais tempo e tendo uma ação mais proativa do nosso Banco Central. Repara que somente nesse segundo semestre é que houve uma ação mais contundente, sendo que o dado de inflação já informava no histórico, você poderia olhar e verificar que essa inflação já existia no Brasil. Segunda informação importante aqui, veja que o dado de outubro é 1,25%. Pegando os últimos 13 dados mensais, ele só perdeu para dezembro de 20, que nós já sabemos que historicamente dezembro é realmente um mês de alta. Então verifica aqui, a mais alta nos últimos aqui 10 meses. Anotou aí? Vamos prosseguindo. Para finalizar a inflação no Brasil, vamos falar do acumulado em 12 meses. E a inflação acumulada, então, você viu aqui, está em 10,67. Veja essa escadinha, saímos de setembro de 20 em 3,14 e só tivemos aumento. Em nenhum momento esse gráfico acumulado dos últimos 12 meses aparentou alguma queda. Então veja essa inflação. E um outro dado é que a projeção do Banco Central há um ano atrás era que nós tivéssemos uma inflação nesse ano de 2021 de 3,75%. Ela já está em 10% e quase em 11%. Meus amigos, a inflação continua preocupando. Só que se você quer entender um pouco mais sobre como os grandes investidores têm atuado em relação às compras de títulos pré-fixados, IPCA e principalmente Tesouro Selic, assista essa nossa playlist aqui, ó, Expectativas de Mercado. Você se mantém bem informado sobre as ofertas de título e o que os grandes investidores estão fazendo. Para finalizar a inflação no Brasil e partirmos para a inflação no mundo, o que nós temos aqui? Expectativas de inflação em 2021 e 2022. Veja que nós estamos reparando essa inflação subindo com relação a expectativas. Esse aqui é o levantamento feito pelo Boletim Focus. E ele vem trazendo, então, semana após semana, uma expectativa de alta da inflação para fechar o ano. Veja que ela está em 10,67, sendo que na semana agora, na última segunda-feira, ficou em 9,33. É muito provável que vejamos esse número aqui muito próximo de 10%, subindo um pouco mais depois desse dado de inflação. Vamos continuar acompanhando para entender um pouco mais. Só que como 2021 já está terminando, nós temos que olhar para 2022. E olhando para 2022, nós temos um cenário bem parecido. Aumento contínuo das expectativas de inflação pela 16ª semana consecutiva. E deveremos ter um dado aqui indicando uma inflação próxima a 5% no próximo indicador ou na próxima expectativa que vamos ter aqui no dia 16 ou no dia 15 de novembro. Vamos aguardar para ir olhando. Você já tem então aí o cenário de inflação no Brasil. Agora vamos falar do cenário de inflação no mundo. Antes, porém, aquele super like aí para você poder ajudar aqui o nosso canal. E olha, ficou com alguma dúvida? Quer fazer algum comentário? Pedir alguma informação? Escreva aí nos comentários. As melhores informações ou pedidos de dúvida, nós geramos aqui esse vídeo. Qual a sua dúvida? Respondemos no último se chegou a hora do Tesouro Selic. Será que chegou? E se chegou, é o Selic 24 ou 27? Assista lá que você vai gostar. Falando agora da inflação mundial. Então você já entendeu que a inflação no Brasil está alta em 2021 e continua subindo na projeção para 2022. E que é uma inflação generalizada e não somente concentrada em alguns grupos. Só que você precisa entender também que situação está acontecendo nos países desenvolvidos. Porque se lá a situação for uma tendência de melhora da inflação, nós podemos então reduzir aqui muito provavelmente a inflação interna. Mas se o cenário for outro, assista agora.
Inflação nos Estados Unidos. Saiu agora nessa super quarta também dados de inflação nos Estados Unidos. A inflação ao consumidor, ou CPI. E o CPI subiu 0,9% em outubro, frente ao dado de setembro. E o que significa isso? Ou como que o mercado entendeu? Veio acima do esperado. Existia uma projeção, uma expectativa de 0,6% da Reuters. Então veja que também a inflação ao consumidor nos Estados Unidos subindo. Isso fez então com que tivesse um crescimento na base anual de 5,9%, ante uma expectativa de 5,8%. É pequeno a relação entre a base e a expectativa? Com certeza, mas para o histórico de inflação americana é altíssimo, não é alto não, é altíssimo. É um país desenvolvido que não tem histórico de inflação nos últimos 30 anos. Então vamos acompanhando por aqui. Por outro lado, nós temos tendo notícias ainda positivas no mercado americano, principalmente com relação ao desemprego e aqui agora com o tapering, porque a economia americana ainda está aquecida, está desacelerando de leve, mas o que tem acontecido é, como os dados de emprego estão bons, você já sabe que houve o tapering, ou seja, a redução das compras pelo Banco Central em 15 bilhões. A partir de dezembro, então, aquelas compras mensais que o governo americano fazia de 120 bilhões de títulos e de hipotecas agora vai ser reduzida e passará então para 105. Gradativamente essas compras vão sendo reduzidas de maneira que se espera que até o meio do ano de 2022 elas cessem, porque a expectativa é que a economia americana continue forte. Só que veja, a economia parece estar desacelerando e a inflação com certeza está subindo nos Estados Unidos. Vamos continuar para você aqui continuar entendendo do que eu estou falando. Falando agora de outro país, o grande país asiático, a segunda maior economia do mundo. Também dados recentes de inflação indicam que a inflação ao produtor lá está nas máximas dos últimos 26 anos. Você não ouviu errado, inflação nas máximas dos últimos 26 anos. O dado que saiu essa semana informa que a inflação subiu 13,5% em outubro em relação a outubro de 20. 13,5%. E, novamente, a expectativa da Reuters era de aumento de 12,4%. Subiu 13,5%. Em relação a setembro, o aumento foi de 10,7%. Veja que números estratosféricos estamos trazendo para você aqui em relação a esse país. Tivemos também qual é o principal motivo em relação à alta dessa inflação. Você sabe que lá estão tendo vários tipos de problemas, mas o principal deles é o problema energético. A matriz energética. E aí o que aconteceu? Houve uma retomada da matriz energética para minério de carvão. Isso fez com que o minério de carvão disparasse 100% em apenas um ano. Ou seja, em 12 meses dobrou o valor então do minério de carvão. E além disso, a extração de petróleo e gás já está subindo acima de 50%. Então veja, também no mercado internacional, a matriz energética fazendo preço. Aqui petróleo, lá minério de carvão, vai acompanhando aí e juntando as peças desse quebra-cabeça. Além disso, temos também um outro indicador de inflação, que foi a inflação ao consumidor. Subiu, mas não subiu muito. Isto me levou muito, mas muito, a lembrar o que aconteceu aqui no Brasil, no segundo semestre de 2020. O IGPM disparava, subia 4% ao mês. E o IGPM era a inflação, aliás, é a inflação ao produtor. O que acontece quando a inflação ao produtor sobe, que é o que está acontecendo lá? As empresas que estão produzindo tentam segurar e não repassar esse aumento de preço. Como que elas podem fazer isso? Reduzindo os custos. Só que se tudo estiver subindo, o produtor não consegue segurar. E aí o que acontece com o preço? Começa a ser passado para a cadeia então consumidora. E aí nós podemos ver o cenário que estamos vendo agora no Brasil, ou seja, a migração da inflação ao produtor para inflação ao consumidor. E aí é o pior cenário. Então veja, ela subiu apenas 1,5% em outubro, mas vamos ficar de olho porque essa inflação ao produtor pode claramente estar sendo passada nos próximos meses para inflação ao consumidor. Meus amigos, para encerrar esse vídeo de hoje, eu quero trazer mais um dado. Falamos então de Brasil, falamos também aqui dos Estados Unidos, falamos da China e agora, para finalizar, outra grande economia europeia.
a maior economia na Europa, a Alemanha. O CPI, a inflação ao consumidor, atingiu o maior valor dos últimos 30 anos, 4,5% até outubro. 4,5% no acumulado desses 10 meses, um aumento de 0,5%. Veja que, assim como os Estados Unidos, uma economia desenvolvida que está com uma taxa de juros bem baixa e com a inflação muito alta. Além disso, o gás natural subiu 430% em 2021. Veja esse dado que é importante. Por quê? Tem tudo a ver com a questão energética. Está chegando um período de frio na Europa e lá significa então que eles precisam do gás natural para se aquecer. E com essa alta, o consumo tende a ser maior. Aumentando o consumo, o preço pode mais uma vez subir. E atrelado a isso, nós estamos tendo um outro indicador negativo, a desaceleração da economia alemã. Nós tínhamos uma previsão de crescimento no ano de 3,1%. Esse crescimento foi revisto novamente para baixo e agora de apenas 12,7%. Então veja, olha a importância que nós estamos trazendo desses dados para você entender. Inflação aumentando e desaceleração econômica mundial persistindo. Se você já está gostando, dê aquele super like e não deixe de assistir essa nossa playlist aqui, ó, Mapa do Tesouro. Lá nós temos vários vídeos detalhados, tanto para você que não entende nada de tesouro direto, mas quer se proteger da inflação, quanto para você que já tem um conhecimento aprofundado. Tem vários vídeos interessantes lá. Para finalizar, como se proteger da inflação? E aqui não é indicação de investimento. Volto a dizer, é tão somente informação, porque o melhor investimento é no seu conhecimento. Grave isso sempre. Vamos lá. Tenha caixa. Por que eu tenho insistido nesse momento aqui para você? As economias ainda estão produzindo. Significa que num determinado momento essa inflação vai precisar ser contida de uma forma maior. Por enquanto, muitos países ainda negam e dizem que é temporária. Só que daqui a pouco os bancos centrais vão precisar tomar uma medida mais drástica, que vai ser aumentar as taxas de juros. Volto a dizer que nos países em desenvolvimento, como Brasil, Rússia, África do Sul, enfim, outros países, essa taxa de juros já vem aumentando. E nos países desenvolvidos, como a inflação não está baixando, em breve isso deverá acontecer. E quando isso acontece, o que vai acontecer nos outros países? A taxa de juros tende a aumentar ainda mais, inclusive aqui no Brasil. E isso gera oportunidades, principalmente para investimento na renda fixa, que estamos gravando um vídeo. 2022 será o ano da renda fixa. E aí tem um ditado no mercado financeiro que chama: enquanto alguns choram, outros vendem lenço. Se você tiver caixa, em breve você aproveitará ou já estará até aproveitando estes momentos. Só que eu quero te fazer aqui um pedido. Muitas pessoas passando dificuldades. Eu mesmo tenho visto isso. Toda vez que eu vou no supermercado, nunca vi tanta gente pedindo um prato de comida e uma cesta básica. Então, o meu pedido é: aprenda a vender lenço, mas também aprenda a doar. Ajude aquele próximo, aquela pessoa necessitada, porque vai ser um momento de dificuldade inteira no Brasil. E aqui é um pedido para você. Por fim, nós temos ainda agora no Brasil uma imprevisibilidade de curto prazo. A política e a economia estão conversando cada dia aqui no Brasil. E agora nós tivemos aprovado em segundo turno a PEC dos precatórios. Só que a situação ainda não está definida. Eu já havia dito para vocês que a previsão era de aprovação. Agora no Senado tende a ter uma dificuldade maior. Nós vamos estar trazendo aqui para você. E isso vai gerar volatilidade, ou seja, oscilações nas taxas até o fim de ano. Então você tem que ficar de olho. E o que os grandes investidores estão dizendo? Cuidado com investimentos no longo prazo, caso você queira vender antes do vencimento. As taxas estão boas? Sim, mas para quem vai levar até o vencimento. Porque você tem títulos ofertando, por exemplo, uma taxa acima de 5% e mais a inflação. Se tivermos uma inflação em torno de 6%, você vai ganhar aí 80% a mais do que a inflação. Mas cuidado, cuidado com a ansiedade. Comprar títulos longos para querer vender no curto prazo pode ser perigoso. Além disso, tivemos a inversão da curva de juros, ou seja, os títulos curtos, principalmente pré-fixado 24 e IPCA 26, com taxas melhores do que os títulos longos. Isto costuma ser um indicativo de crise, de problemas financeiros mais adiante. Fique de olho nessas dicas e acompanhe aqui os vídeos no nosso canal.
Eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite o tempo com a sua família. E olha, fica de olho, mão no bolso, porque a inflação chegou e não há previsão de ir embora. Um abraço e até o próximo vídeo.